Não adianta você querer esperar ficar perfeito para começar a vender. E se eu te disser que é possível movimentar milhões de reais com imóveis desvalorizados? O nosso convidado de hoje é a prova viva de que sim, isso é possível. Ele mesmo já movimentou mais de 150 milhões de reais nesse mercado. A gente chama de imóvel viável aquele que dá pelo menos 30% de ROI, que é o retorno sobre o valor investido. E vou te falar, nesse episódio ele abriu exatamente o que é e como funciona o house flipping. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então essa é a sua oportunidade de não só entender um novo modelo de negócio, mas também como ele conseguiu construir a sua autoridade usando o mercado digital a seu favor. Então você já sabe, abre a nota do seu celular, porque esse episódio você vai anotar muita coisa. Bora lá? Vamos receber ele, Ramiro Delgado. Vem pra cá! Ramiro Delgado! Prazer enorme. Muito obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer falar sobre business, sobre imóveis, sobre empreendedorismo. É o que eu mais gosto. Uma honra para nós também estarmos aqui nessa mesa e poder trocar um papo aqui com você. Inclusive, o Ramiro estava agora numa imersão desde 9 horas e tá aqui, ó, para fazer esse QCast. Então, assim, vai ter insight porque ele tá fresco, tá aquecido, cara, não é mesmo? Exatamente. Já entrei com o jogo rolando ali, eu já tava no... Boa. Inclusive, Ramiro, antes da gente falar um pouco mais sobre house flip, entender um pouco mais sobre esse universo, eu queria voltar alguns passos dentro da tua trajetória, antes de entrar no mercado digital. Nos bastidores, você comentou que em 2022, você saiu da CLT. Isso. Me volta um pouco sobre esse momento da tua vida e o que mudou a partir dali. Legal. Eu já fazia o que eu faço, mas em menor escala. Eu já comprava imóveis para reformar e vender, fazia house flipping, e na época eu nem sabia que o nome era esse. Já são 16 para 17 anos fazendo isso. Olha isso. E aí eu fazia em paralelo à CLT. Eu trabalhava na indústria de petróleo e gás do Rio de Janeiro com compliance, com planejamento financeiro, precificação. Outros universos. Projetos, totalmente diferente. Mas tem a ver, a análise de viabilidade financeira que eu fazia servia para os imóveis que eu fazia. E até dezembro de 22 eu fazia em paralelo à CLT. Foi quando em 2023 eu tomei aquela coragem assim, de pegar um ano ali distante da CLT e ficar só fazendo compra, reforma e venda de imóveis. E dali, felizmente, eu não parei mais. Mas na época eu não tinha nem conta pessoal no Instagram. Não sabia nada de nada. Fui aprendendo ali no peito e na raça pra você ter até vergonha de falar isso. Por quê? Mas essas coisas que são boas. Não, eu vou contar o que ainda. Vai lá, agora eu tô curiosa. Eu saí da CLT e aí eu não tinha conta em rede social, não tinha nada. Aí eu fiquei várias semanas enfurnado ali no computador. Eu escrevi um e-book achando que era a maior onda do mundo em 2020. Ok. E foi indo. Acreditou no teu próprio produto. Pois é, mas ninguém queria saber de e-book mais. Eu era leigo completamente. Não sabia nem o que era, assim, infoproduto. Perdeu o time. Justo. E aí eu cheguei todo feliz com o meu e-book. Eu tive que dar de graça pra todo mundo, que ninguém queria saber mais. Os primeiros desafios estando no mercado digital, sem saber mais ou menos o que estava fazendo, era né? Como se fosse botar um alemão pra falar português ali no meio da galera e se virar, porque eu não sabia nada de nada. Né? Como foi pra você essa questão do empreender? Em algum momento da sua vida, antes de sair da CLT, já passou pela sua cabeça? E aí talvez você se frustrou, então você nem deu o primeiro passo, só que aí clareou quando você pediu a demissão. Pois é, eu já tive sempre essa formiguinha, eu já tive uma marca própria de cachaça, eu já tive loja de produto natural, eu já tive, enfim, lojinha também de bebidas, já tive umas coisas empreendendo assim para testar ali mesmo. Sim. Mas isso de comprar imóvel para reformar e vender, eu sempre fiz. Então, não deixa de ser uma maneira de empreender. E eu sempre sentia aquela cosquinha de querer sair da CLT, viver de outras formas ali, pelos meus próprios meios, porque eu era meio insubordinado, assim, negócio de chefe, hierarquia, diretor e não sei o quê. E aí você quer mudar de trabalho, aí RH e headhunter, aquela chatice toda. E eu ficava ali botando aquela roupa sem querer botar, trabalhando com determinado horário que eu não queria. E aí eu achava, às vezes, que eu poderia crescer mais rápido e não podia, enfim. Aos poucos eu fui tirando o pé ali porque eu fui fazendo investimentos imobiliários que começaram a dar muito certo e me deu um pouco mais de tranquilidade para perder o medo de não conseguir pagar o cartão no mês seguinte, né? Caramba! E é muito bom quando você consegue ter essa coragem de tomar o primeiro passo, de se colocar em movimento, de fato executar, porque no fim talvez você tenha um conhecimento específico sobre algo. Exato. E tem muitas pessoas que precisam ouvir sobre isso, vai transformar a vida de muitas pessoas e no fim talvez aquele conhecimento que você tem vai ser o seu maior aliado e algo que você gosta muito de falar. Então você fala com muito prazer. Eu tava ouvindo aqui você falando na tua imersão, você falou, nossa, não tem nada melhor do que você trabalhar com algo que você gosta, porque é como se você não tivesse que trabalhar, de certa forma, porque você gosta muito de falar sobre aquilo. Exato. Eu estava esses dias até pesquisando sobre isso, porque eu lembro remotamente, eu fiz administração lá na FRJ na época e tinha aula
de psicologia, sociologia, aquelas coisas todas. E eu lembro de alguma professora ter dito que o radical da palavra trabalho tinha a ver com sofrimento. Eu falei, que loucura. Eu fui pesquisar agora no chat GPT, né? Que ninguém pesquisa mais em Google, né? E, de fato, vem de tripalo, se eu não me engano, que era um instrumento de tortura, a palavra trabalho. Olha isso! E aí eu falei, cara, por que as pessoas desde sempre, né? E aí nesse mesmo dia tinha uma moça gritando com uma criança lá no prédio ali, tudo com uma criancinha. Para de reclamar que sua mãe tá trabalhando, para de chamar sua mãe. Até a criança, desde cedo, já fica associando. Caramba, o peso trabalhar deve ser terrível, né? Porque minha mãe tá trabalhando e eu não tenho a minha mãe aqui. Total. Então, eu fiquei pensando o quanto é interessante a gente fazer o que gosta no dia a dia, porque aí a gente não sente que tá trabalhando, né? Então... Tira um pouco desse peso, parece que, na verdade, aumenta a nossa energia. Porque você gosta tanto do movimento, de estar falando aquilo, sobre aquele assunto. Por exemplo, eu adoro gravar. É um momento que, de fato, parece que, até quando eu tô triste, eu encontro pessoas e venho gravar o podcast, o meu dia, no final, é outro, sabe? Muda tudo, exatamente. Eu chamo de teste do Fantástico. Qual é a sua sensação quando entra ali o Fantástico? Tem gente que fala, pô, acabou o fim de semana, amanhã eu vou ter que trabalhar. E tem gente que fala, que legal, amanhã eu vou trabalhar e tô cheio de coisa bacana pra fazer. Que no final é isso mesmo. Felizmente já é o meu caso, eu já consigo ter essa sensação aí durante o Fantástico. Até porque estamos um sábado e estamos aqui nesse momento. Nem sabia que era sábado. Olha só, o tempo só passou. Nem lembrava que é isso. Mas, Ramiro, qual foi o momento em que você, de fato, conheceu o mercado digital? Alguém te falou sobre? Ou você foi pesquisar essa parte, por exemplo, do e-book e você acabou criando? Como é que foi isso? Eu comecei a pesquisar sobre e-book para ver modelos, para ver como seria e tudo mais. E aí, quando eu comecei a pesquisar, é aquela história do algoritmo, né? Eu comecei a ser bombardeado por anúncios do Leandro Ladeira na época. Clássico também. E aí eu fiz aquele produto dele de entrada, assim. E eu, inocente pra caramba, ainda sou, né? Mas pra digital. E aí eu ficava mandando DM pra ele, achando que ele ia me responder. Eu via lá que na época ele tinha, sei lá, 700, 800 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, é como se tivesse 10 maracanãs aqui seguindo o cara. E eu achava que ele ia me responder, de fato, em algum momento. E até hoje tá lá, eu conversando sozinho com ele, monólogo. Mas foi uma porta de entrada muito legal, porque eu aprendi muita coisa sobre o produto em si. Porque o conhecimento eu já tinha, eu não sabia formatar. E durante muito tempo eu dei murro em ponta de faca ali, com a questão do e-book e depois as videoaulas ali, do meu jeito, fazendo tudo meio mais ou menos ali no quarto de casa. Mas é aquela história, o principal para mim ali, a lição foi a seguinte: não adianta você querer esperar ficar perfeito para começar a vender. Exatamente. Você tem que fazer e vai melhorando ali, trocando o pneu do carro com ele em movimento, porque senão você não vai começar nunca. Porque nunca está perfeito. Hoje mesmo, eu estava regravando parte do meu conteúdo. Não está perfeito até hoje, já tem, sei lá, 3 anos ali de melhorias que eu venho fazendo. Então, você bota uma data ali para começar a vender e depois corre para entregar, senão não vai sair. Esse foi o principal aprendizado que eu tive no comecinho com isso de entregar ali as videoaulas e vendendo enquanto entregava e tudo mais. Eu percebo que muitas pessoas no digital têm um pouco disso, né? Às vezes tem um conhecimento de fato, quer muito vir para esse mundo, mas fica pensando, não tenho o cenário perfeito, eu não tenho a oratória perfeita, não tenho nada exatamente pronto. Como é que eu vou iniciar? É só ir fazendo. Exato. Eu fiz agora, né, curso de teatro, alguns de oratória e tudo, para ir melhorando exatamente essa parte, mas não foi pré-requisito para eu começar. E eu tinha uma sensação muito latente de que tudo que eu tinha aprendido até ali eu ia jogar fora. E eu já tinha um cargo muito bom na indústria de óleo e gás, já era reconhecido, fazia palestras, fazia tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou jogar toda a minha experiência em finanças, em compliance no lixo para fazer um negócio digital ali de imóveis? Na verdade, tudo serve, impressionante. É verdade. As aulas que eu dou de matemática financeira e já dava hoje são utilizadas na análise de viabilidade dos imóveis. O que eu aprendi de compliance eu uso no regulatório dos imóveis, o jurídico pouco que eu sabia. Então, tudo é utilizado e é impressionante como você transforma o conhecimento que você tem direcionado a uma outra área. Nada se perde no conhecimento. Nenhum conhecimento é jogado fora, no final das contas. De jeito nenhum. Para você ter ideia, eu fazia cursos de línguas e tal. A empresa que eu trabalhava... a última era norueguesa e eu já falava dinamarquês. Falei, até isso eu vou jogar no lixo, não vou nem usar mais as minhas línguas nórdicas. Não, às vezes tem imóvel que eu vou mostrar e parece um escandinavo lá e eu falo. Até isso dá para usar de alguma forma. Peculiaridades, então. Peculiaridades bem específicas que conhecimento, de fato, nunca é demais, sabe? O cérebro é um músculo, ele vai se exercitando e expandindo de maneira quase que infinita. Perfeito. E, Ramiro, depois de entender um pouco sobre essa sua jornada, como você saiu ali da CLT, descobriu o mercado digital... O que de fato é o House Flip? Entrando agora aqui no teu universo, no teu mundo. Para quem nunca ouviu falar sobre esse termo, tenta trazer pra gente um pouco de uma forma que todo mundo consiga entender.
Legal. E depois que eu explico, todo mundo fala, então é isso. Meu tio faz esse negócio aí. Era só uma sigla. É um nome pomposo que chegou agora no Brasil por conta dos programas de televisão gringos. Irmãos à Obra, Irmãs para Toda Obra. Tem um de Nova York, Manhattan, tem outro de Beverly Hills e tal. Enfim, é você comprar um imóvel desvalorizado para reformar e vender com lucro. E na origem da palavra, até outros conceitos muito mais famosos que o house flipping no Brasil, tipo leilão de imóveis, eles são modalidades de house flipping. Você está comprando imóvel via leilão para reformar e vender. E nos Estados Unidos, na Europa, isso é bem mais difundido do que aqui. Eu estava até mostrando hoje, nessa imersão, um dado que a gente pegou do Google Trends de buscas. Então, a gente tem lá primeiro loteamento, incorporação, construção, Airbnb, investimentos imobiliários. E na última linha lá vem o house flipping, né, como o azarão ali da história. As pessoas, de fato, não conhecem por esse nome. Sim. E por isso nem buscam direito. Mas quando você fala, não, meu tio já comprou um imóvel ali barato, reformou e vendeu. Meu pai também já fez isso 2 vezes. Então, as pessoas começam a entender. Mas a diferença é que quando eu comecei, 15, 16 anos atrás, não tinha metodologia para absolutamente nada. Você via muita coisa sobre investimento em day trade, em ação, em fundo e não sei o quê, mas para quem quer investir em imóvel, que são os investimentos muito praticados pelo brasileiro, não havia absolutamente nada sobre o assunto. Foi meio que começar um negócio ali do zero com uma metodologia própria mesmo. Perfeito. E esse tipo de investimento, ele serve para todo tipo de pessoa ou tem pessoas específicas para realmente entrarem nessa parte? Legal. A gente tem todo tipo de formação, tem gente sem formação. O legal é que serve para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem não tem, porque a gente faz muito via financiamento imobiliário. Às vezes, com o crédito, você tem mais até do que o dinheiro, porque você consegue. Então, você nem precisa ter o valor de fato do imóvel para investir. Não, isso muda tudo. Completamente. O que você tem que ter, para mim, é um conhecimento e metodologia para não trocar os pés pelas mãos ali. Sim. Mas você, por exemplo, muitas vezes a gente tem mais dificuldade com alguém que acha que sabe porque é arquiteto, porque é engenheiro civil, do que com alguém que não sabe nada, porque ele já tem ali um modelo enraizado que é difícil de quebrar. Eles estão acostumados com o consumidor final e não com uma reforma para venda rápida, de baixo custo e alto impacto visual e tudo mais. Então, é meio que desconstruir quem tem conhecimento e quem parte do zero, às vezes, sai até ganhando, porque já aprende uma metodologia que já está consolidada. Total, mas como seria essa parte do leilão? Onde é que as pessoas podem encontrar? Como é que funciona na prática? Por exemplo, agora alguém aí achou interessantíssimo esse novo modelo de negócio e está pensando em investir, porque você trouxe aqui uma nova visão, uma nova forma das pessoas também lucrarem. Qual o próximo passo que ela tem que dar? Legal. Inclusive, lá atrás, quando eu comecei, era muito em voga o leilão, ainda é agora cada vez mais. Porém, as pessoas já estão muito ligadas no leilão, né? A gente vê que tem pessoas pagando o valor do imóvel, praticamente o valor de mercado no leilão, e não é porque o investidor é bobo, é porque o morador também já sabe que tem leilão, vai lá e compra. Então, para ele pagar um descontinho pequeno está suficiente. Para o investidor, não. O que a gente tem feito é procurar o imóvel antes de ir a leilão, não passo atrás. Sim. Quando a pessoa está endividada, quando está no processo de divórcio, está mudando para o exterior ali a trabalho, ou por algum motivo precisa vender o imóvel de uma hora para outra, e a gente fica sabendo primeiro ali com uma rede de captação e dá o sinal no imóvel ali para investir antes que aquele imóvel vá de fato a leilão ou que vire anúncio, alguma coisa assim. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é a pessoa ver as cartas de financiamento que ela tem acesso, ou às vezes o investidor que vai fazer com ela, para ver qual é o valor de imóvel no qual ela faria. E a gente diz que o mais interessante para quem começa é pegar sempre o fruto mais baixo ali na árvore. Não precisa ficar escalando ali aquela mangueira, porque dá para você fazer perto de você, né? A premissa é de que sempre tem alguém precisando vender um imóvel perto de você. O que você tem que fazer é garantir que você vai ser o primeiro a visitar, saber quanto você paga no metro quadrado ali da região, para poder dar o sinal desse imóvel. Então, a primeira ação é se qualificar para isso, é entender, conhecer os sistemas ali que a gente usa, conhecer as métricas para ver valor de viabilidade e aí sim seguir com a compra e a venda do imóvel depois da reforma. Você falando parece muito atrativo de fato, porque eu acredito que realmente seja atrativo. Existe algum pulo do gato que a gente não tá vendo? Algo que só quem tá ali no campo de batalha enxerga sobre essa parte de leilões, imóveis? Tem alguns pulos do gato aí para achar imóveis de oportunidade. O principal é a compra de fato. Se você errar na reforma, tá tudo bem, faz de novo, vai ter um custo ali a mais, pode vender rápido, vender devagar, que vai dar lucro, desde que você compre bem comprado. E, na minha opinião, é um grande jogo de antecipação. Quando você monta redes de captação para chegar primeiro no imóvel, muitas vezes você fica sabendo depois que já era. O vizinho ali comprou um imóvel 300 mil abaixo do valor, o outro ali ele pegou com 150 de desconto. O jogo é você estar qualificado junto aos corretores de captação e as pequenas imobiliárias para chegar primeiro nesse imóvel. Mas para isso você tem que saber quanto você paga no metro quadrado, quanto vai custar aquela reforma e focar numa região específica, porque as pessoas dão um tiro para todo lado ali.
E eu sempre digo que quem tá focado em tudo não tá focado em nada, na verdade. É verdade. Mina totalmente a energia, né? Isso vale também não só pra esse conhecimento que você tá me trazendo, mas eu olho pro digital como um todo, sabe? Total. Hoje as pessoas, às vezes, elas se perdem nesse mercado justamente porque elas não têm um foco no final das contas. Quer testar todas as estratégias ao mesmo tempo. Exatamente isso. Pro imóvel é exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, eu quero Pinheiros, mas serve Itaim, mas serve Vila Mariana. Ih, cara, probabilidade... Não se torna especialista em nada no final. Exatamente. Existe, por exemplo, um potencial de ganho mínimo e máximo que alguém pode ter com essa parte de leilões de imóveis? Sim, a gente foca mais no house flipping do que o leilão efetivamente, exatamente okay. para antecipar. Mas o mínimo que a gente prega na metodologia, a gente chama de imóvel viável, aquele que dá pelo menos 30% de ROI, que é o retorno sobre o valor investido. Então, por que 30%? Porque se Selic hoje paga 15%, já que eu tenho que visitar... Ninguém falou que não tem que trabalhar. Sim. Tem que visitar imóvel, tem que reformar, tem que acompanhar uma vez por semana a reforma, acompanhar as visitas de venda. Então, já que tem que se mexer... Tem que dar pelo menos o dobro do que meu dinheiro parado ali, 15% sem fazer nada. E a gente mira sempre em 6, 7 meses. Porque aí você faz várias transações e vai multiplicando ali o capital. O máximo, eu vejo às vezes a pessoa dobrar ali, dar 100% de ROI e tudo, mas são pontuais. Não é toda hora que você dá um tiro desses assim tão longo. Então a gente diz que ficar entre 30% e 50% é muito saudável ali para ir multiplicando seu valor investido. Que interessante. E hoje a gente vê cada vez mais pessoas, por exemplo, investindo em comprar apartamentos, casas para fazer Airbnbs, algo nesse sentido. Então, se a gente olhar com essa visão também, é um super lucro. Total. Inclusive, a gente tem uma estratégia... Deveria ter patenteado da Imóveis, já tem gente falando em tudo quanto é lugar aí, que chama house flipping híbrido. E eu já vi, gente até no exterior usando meu termo aí, que eu não patenteei. Que é quando a gente pega um imóvel e até ele vender, a gente adapta ele para ficar no Airbnb. Aí seu lucro vai lá no alto. Porque você não paga o financiamento, paga com a rentabilidade do Airbnb, não paga condomínio, não paga IPTU, não paga nada. Então, quanto mais tempo levar, em vez de ser aquela lógica de vender rápido, você pode vender devagar. Sim. Porque você bota no preço mais alto. E isso vale para o digital, porque você vende o imóvel com a sensação de que você tem 1 milhão no bolso de trás. Se você não está com pressa de vender, isso é muito difícil de você emular durante uma visita. Sim. Tenta fingir que você não está com pressa de vender, você não consegue. Não, isso aqui é muito bom, isso aqui e tal. Agora, quando você está com o imóvel sendo pago pelo Airbnb, você mostra o imóvel e fala, isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha, isso aqui é o quarto. Inclusive, você me dá licença que tem uma pessoa ali esperando para ver. Acabou. A pessoa quer comprar na hora e fazer uma proposta ali na hora. Que interessante. E isso você não consegue fingir. É só quando você está com as contas sendo pagas ali e está superavitário com o imóvel enquanto ele está à venda. Muito lucrativo no final das contas. Que outros tipos de estratégias hoje alguém que está começando nesse mercado, ela pode também pegar e se especializar? Porque você trouxe algumas aqui já. A gente foca muito em alavancagem via financiamento imobiliário. Tem gente que às vezes usa carta de consórcio contemplada para fazer isso. Tem imóveis populares, tem imóveis de alto padrão. E aí tem um universo ali dentro. Imóveis que bota para um aluguel fixo até vender, um aluguel temporário até vender. Imóveis em regiões de alta liquidez. Tem gente que faz só house flipping de casa, tem gente que faz só house flipping em prédio. Então, as nuances ali dentro são várias. O que eu mais gosto é prédio, até porque eu não sou nenhum especialista em reforma, por mais que eu já tenha feito dezenas e dezenas. Sim. Mas é porque é uma reforma rápida. O imóvel já está com a BITS, já está completamente legalizado. Você só vai dar uma repaginada nele para reposicionar ele no mercado. Então, o apartamento, para mim, hoje é o que mais chama atenção e em bairros de alta liquidez. Porque em grandes... bairros com metro quadrado alto tem muito pouco lançamento. Então, quando tem um lançamento, às vezes é um metro quadrado de 30 e poucos mil que ninguém vai pagar, só uma meia dúzia ali que se arrisca. Então, se o cara quiser morar num reformado ali, ou é o lançamento, ou vai comprar da gente do house flipping, não tem para onde correr. E aí, por isso que o imóvel vende rápido, porque na área de alta liquidez a gente está competindo com um metro quadrado que é muito alto ali de prédios novos, onde não tem mais para onde crescer. Faz total sentido. Como é que foi a sua primeira reforma da vida? Quando você estava fazendo house flipping, você nem sabia que você estava fazendo house flipping. Quais foram os perrengues que você passou em obras? Como é que você solucionou isso? Olha, eu já morei numa reforma no primeiro house flipping, que eu nem sabia que era um house flipping, porque eu só comprei para fugir do aluguel, mas eu vendi quase pelo triplo valor sem querer ali também. Depois eu comecei a gostar da brincadeira. Sem querer, legal essa parte. E com o dinheiro do banco, foi o que mais me assustou. Mas o legal é que Legal, né? A parte triste é que eu morei na reforma nos primeiros flippings, não tinha jeito. Okay. Eu não conseguia pagar, eu estava recém-formado, aquela história toda daquele jovem ali com dinheiro de estagiário, às vezes de analista júnior, e eu ou pagava o aluguel ou pagava a reforma. Então eu me mudei para a reforma, paguei o financiamento da reforma, e era um quarto e sala. Então eu morava no quarto e reformava a sala, morava na sala, reformava o quarto, e só tinha um banheiro. E quando foi reformar o banheiro, eu tinha que ir no banheiro do shopping ali na rua, que tinha...
Ok, os perrengues acontecendo da vida, os desafios. Mas foram necessários. Sim. Tudo isso fez parte de um caminho que me fez aprender muito sobre reforma, morar dentro dela. Total. Virei amigo dos profissionais ali todos, aquela história toda. Mesmo querendo que eles já tivessem acabado ali para ir embora, né? E uma reforma, ela nunca começa no valor X. Ela sempre vai pro YZ. Hoje eu consigo. Na época eu não tinha nenhuma experiência e fui aprendendo ali. Porque às vezes eu estava ajudando ali a montar ali o que precisava e tudo para tirar os caras ali de casa logo, né? Então, essa primeira reforma foi meio traumática. A segunda eu fiz a mesma coisa, só que já era num 2 quartos. Deu para dividir a casa ali, tinha 2 banheiros. Enche de lona, assim, né? Para separar os ambientes. E do terceiro em diante, felizmente, eu já não precisava mais morar no imóvel. Já dava para morar em um e ter o outro ali para fazer os investimentos imobiliários. Mas foi um grande aprendizado ter que passar por esses perrengues. Parece que o olho brilha, né? Quando você começa a contar sobre essas histórias. Porque são novas possibilidades, de fato, dentro do mercado. Que a gente não ouve... Assim, pelo menos quem não tá dentro um pouco dessa bolha, você não ouve muito falar sobre isso. Quem tá na bolha. Você pergunta para os corretores o que é house flipping, o pessoal nem... sabem muito de leilão, de incorporação, de construção, de Airbnb, mas é um negócio que está agora ganhando corpo no Brasil. Então a gente, quando olha para a foto dos Estados Unidos, a gente vê onde a gente estava, tipo, 10, 15 anos atrás nesse mercado, assim como em vários outros. Às vezes até no digital é assim. Então tem muito que crescer, né? Eu prefiro pegar aquela água limpa ali de quem chega cedo, né? E daqui a pouco já ser o cara que é o expert ali naquilo que começou 5, 6 anos atrás. Né? Hoje, quais são as maiores objeções que chegam ali dos seus alunos para você? Porque a forma como você tá me trazendo, muito didática, inclusive, parece... Eu tô comprada. Entende? Porque parece uma solução muito rápida e não fácil, mas mais simples. Pois é. Nos primeiros, como você começa com imóveis de menor valor, pega o lucro, vai para os de maior valor e assim sucessivamente, você tem que ter um orçamento enxuto de reforma. Então, o ideal é você coordenar essa reforma. Até para você aprender o processo e não te enrolarem nas próximas. Fazer dentro do cronograma, dentro do orçamento. Para não ter esse XYZ. Pois é, exatamente. Então, por isso que no começo... Parece que são só flores. Vou 30% de ROI ali e tudo mais. Sim. Porém, tem que acompanhar muito de pertinho. Nos próximos, você já contrata umas equipes, paga um pouquinho mais caro, porque os imóveis vão ter orçamento para isso. Mas a parte mais complicada, na minha opinião, é essa fase de ficar andando, visitando um monte de imóvel, daqui a pouco acompanhando 2, 3 vezes por semana uma reforma. E depois aquelas visitas de venda, até você aprender a delegar tudo isso, ainda dá um trabalhinho bom. Sim, são processos, no final das contas. Pois é. Então, se alguém aí me viu dizendo que era fácil, eu falei que é lucrativo, não falei que era fácil. Tem um trabalhinho ali. Só que é impressionante. Quando a gente vê as turmas começando ali, você bate o olho em alguns alunos e fala, cara, essa galera vai voar. Tem aluno assim que eu falei, cara, esse cara aqui daqui a pouco tá trabalhando comigo, vai virar meu sócio, é tiro e queda. Porque é a pessoa que não conta história. Ela vai, faz o que tem que fazer, ela vai, estuda, ela vai, mas eu não sei o que, eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo. Não, eu vou dar um jeito e vou fazer. A pessoa que tá afim, ela pega a metodologia que funciona e ela faz acontecer. E essa galera é que voa. Voltamos para a questão de pessoas totalmente executoras e por isso que elas têm tanto sucesso no final das contas. Exatamente. Ok, o momento que você acabou de mostrar aqui um universo incrível, muitas possibilidades. De fato, você tem muito conhecimento, não é à toa que você é um grande especialista no assunto. Quando você resolveu trazer isso para o mercado digital, como é que foi o seu processo de construção de autoridade nesse mercado? Isso é muito complicado, né? Porque... eu não tinha nem Instagram pessoal ali, comecei do absoluto zero. E eu acredito que no Brasil, muito menos em outros países, mas no Brasil especialmente, as pessoas confundam autoridade com o número de seguidores. E isso é impressionante. Eu vejo gente com muito seguidor falando um monte de abobrinha. Claro, não falo nada, fico nem na minha, porque cada um tem sua metodologia, seu jeito. E eu no começo passava muito por isso, porque quem me escutava via que eu estava falando coisas que faziam sentido, mostrava, trazia escritura, trazia análise de viabilidade, evidenciava, fazia tudo. Enquanto eu não tinha seguidores, o pessoal não dava ali atenção. A partir do momento que eu comecei a investir de fato em fazer divulgação do meu conteúdo para atrair mais gente ali, parece que milagrosamente as pessoas passaram a me escutar e chamar para eventos e palestras e aquela história toda, exatamente por confundirem essas autoridades. Sim. Eu pego pessoas que sabem muito do que estão dizendo ali no mercado imobiliário, que tem um Instagram ali que nunca investiram naquilo. Então, como tem 1.000 e poucos seguidores, passa como anônimo ali batido. São pessoas que eu admiro bastante, mas no digital o jogo é outro. Você não é ninguém se não tiver ali um número X de seguidores, porque você não tem
provas, entre aspas, né? Prova, você tem milhões ali de imóveis que você já fez, mas o pessoal não quer nem saber onde está. No final, acho que hoje a gente está vivendo uma época onde quantidade não determina qualidade, né? No final das contas. Porque quantas vezes a gente ouve falar, tem milhões de seguidores, mas o conteúdo não é tão interessante. A forma como a pessoa dá uma mentoria não é tão atrativa. Às vezes está explicando algo que nem mesmo ele pratica, ou está desatualizado. Então, assim, acredito que essa questão dos números são muito relevantes para algumas pessoas, mas quantos profissionais incríveis a gente não conhece que de fato não tem esses milhões e tem muito mais a agregar no final das contas, né? E é muito louco isso do digital, como... Isso é complicadíssimo. Assim, são esses status, aparências, né? Porque criou-se ali uma teoria de que o cara, para ser validado, tem que ter um determinado número de seguidores, que eu não sei nem qual é esse número mágico aí, mas para cada segmento tem um. É isso. No mercado de imóveis, a partir do momento que o cara tem 50 mil ali, ele já é respeitado. Mas se ele for um cara que fala sobre bolsa de valores, aí já tem que ter 500 mil. Fala, cara, como é que pode que tenha? Repara que tem ali, para cada nicho tem né? Uma expectativa no final das contas. Justíssimo. Exatamente. Para você, como é que foi essa parte de se tornar um expert, de ser o rosto ali do teu próprio produto? Foi desafiador também? É desafiador a todo instante, porque eu não sou o cara mais extrovertido do mundo, né? Eu fico ali mais quietinho na minha. Ok. Sou de poucas palavras, mas... é aquilo, se você tá com um objetivo ali, você mira nele, não para, vai até dar certo, tem que fazer o que for, né? Então, para mim é muito complicado pegar uma câmera assim, apontar e gravar. O pessoal até reclama aí, né? Você vai conversar com eles daqui a pouquinho. O Ramiro não faz história, o Ramiro não sei o que, fica me enchendo a paciência para fazer as coisas que eu não quero ali. Você não mostra seu filho, você não mostra seu dia a dia. Eu falei, cara, me deixa em paz, eu não tenho nem Instagram pessoal direito, eu vou ficar fazendo. Eu quero só trabalhar aqui. Vocês não podem me filmar aí fazendo as reformas, aí me grava. Mas, justo. E aí tem que mostrar o lado pessoal e não sei o que, e lifestyle, umas coisas que eu não faço tão naturalmente, mas é aquilo. A partir do momento que eu começo a falar do que eu gosto, do que eu entendo, aí as pessoas param para ouvir, porque de fato vem que eu não fico, né, dúbio no que eu estou dizendo e que de fato eu tenho fatos e dados para mostrar aquilo tudo. Ramiro, a gente está aqui conversando, mas antes, que nem eu falei aqui no começo, você estava fazendo uma imersão. E conversando ali com os seus sócios, com a galera ali atrás, eles falaram que vocês fazem lançamentos pagos todos os meses. Então, basicamente, você fica 30, às vezes 35 dias fazendo captações. Antes de eu entender um pouco mais sobre o seu lançamento, o que você acredita que faz com que as pessoas te comprem? Que as pessoas realmente se conectem com o Ramiro? Porque no final, para um expert, isso muda tudo. Né? Entender sobre pessoas. Exato. Eu acredito que seja muito interessante o fato, e demorei um pouquinho para aprender isso. Sim. Não importa o quanto você traga de evidências ali. Todo mundo vai falar, também você já faz isso há 15, 16 anos, para você é fácil. A partir do momento que você traz seus alunos investidores e começa a mostrar o caso deles, aí a pessoa se visualiza ali. Fala, esse camarada aqui, ele é médico. Tem um monte de médico que está abandonando a profissão para fazer house flipping. E aí você fala, cara, se o cara quer médico, eu não sei ele na sua cidade, mas aqui o médico, a consulta é na base de R$800. Se o cara parou para fazer house flipping, porque deve estar dando certo. Então a gente começou a evidenciar através dos nossos alunos os resultados, em vez de ficar mostrando ali os meus ali toda hora. E isso passou a transformar também a maneira como as pessoas me viam. Eu falo, cara, de fato, é a metodologia do Ramiro que funciona, não é o Ramiro que funciona. Então, isso foi uma virada de chave muito legal. Que interessante. Quando a gente olha para essa parte de um cara com muito conhecimento, resolveu trazer ele para o mercado digital, se tornou expert, quais foram os seus desafios dentro desse mercado? Foi, talvez, por exemplo, criação de time, entender sobre conteúdo? O que de fato te desafiou quando você está nesse momento de vender a sua própria imagem? Legal. Agora, nesse sentido dos desafios, vai ficando mais fácil porque você vai tendo ali sócio, vai tendo gente, vai tendo que de fato entende daquilo que eu não entendo absolutamente nada. Eu entendo de imóveis de oportunidade. Mas no começo, até hoje eu faço isso de vez em quando, né? O social seller, closer era eu, quem vai ali responder comentários sou eu até hoje de vez em quando. Então, imagina eu sendo closer, conversando com uma pessoa, oferecendo meu produto. Tinha vergonha de vender. É uma coisa que, nisso, quando a gente pega ali o Flávio Augusto, ele é sensacional. Cara, quem não vende não é nada, assim. Você pode habilidade ser a profissão de venda que for. bizarro. Até o médico, dentista, cirurgião, ele tem que ter habilidade de venda para sobreviver e para evoluir. Então, eu aprendi as mais duras penas, que era isso. Eu comecei a fazer um monte de curso ali, até para aprender a oferecer um produto e tudo mais. E eu vejo que o fato de eu ter passado por todo esse caminho, conhecendo ali também a metodologia,
facilitou muito hoje a gente quando estrutura uma empresa e vai contratar profissionais. A gente já passou e já calçou aquela sandália, sabe? Os desafios. Se eu tivesse sido, por exemplo, um neurocirurgião que me procuraram para fazer parceria, nunca foi do digital, ele já chega com uma equipe montada, já chega com tudo. Gente, eu aprendi a mexer em CapCut, um negócio que para mim, bom, tamanho do meu dedo, nem sei mexer no celular direito, ficar editando vídeo, botando legenda, botando... Terrível, sabe? Dava vontade de jogar o celular pela janela ali, e às vezes se fechava sem salvar. Mas fez parte de um processo que hoje me ajuda a gerenciar e aí a delegar e a ver qual é o perfil que encaixa, qual é o perfil não encaixa. Porque passar por todas as etapas ali na prática fazendo serviu para ser um bom gestor hoje dessas pessoas. Total. Eu sempre falo aqui no podcast que você, olhando para um lado do expert, claro, você não precisa ser um grande especialista em tudo, em gestão de tráfego, em vendas, em edição de vídeos, mas entender um pouco faz muita diferença na operação, principalmente quando você delega. Então você pega ali um gestor de tráfego, as suas metas estão assim e você vai ter que fazer mais investimento por conta disso, disso e disso. Se você não tem a base ali do conhecimento, você só vai aceitar. E talvez esse seu aceite possa lá na frente te causar muitas coisas. Inclusive, talvez prejuízo para dentro da tua operação. Porque você não tem noção do que tá acontecendo. Você só tá confiando no que o outro tá te falando. Então, eu sempre falo, você não precisa ser o especialista, expert 100% em tudo. Mas entender até mesmo para você saber cobrar. No final das contas, muda toda a questão, né? Exato. Assim como eu calcei a sandália da Reforma lá atrás e morei na Reforma literalmente, eu fiz a mesma coisa no digital, não que eu tivesse escolha na época, porque era uma equipe. Eu que saí da CLT, eu que fui empreender, eu sozinho fiz tudo. Claro, a Nina que tá até aí, minha esposa e sócia, que editou os e-books comigo, ela falava, olha esse e-book aí, ninguém vai querer saber dele. Ela falou, não, meu e-book é o máximo aqui, não sei o quê. Então, ter percorrido tudo isso na prática ali ajudou a entender muito do processo e hoje já poder gerenciar esse processo minimamente sem ser enrolado. Total. Se eu já em algum momento aprendi ali a fazer uma API, não sei o que, no Facebook, no Ads, não sei quanto, o cara vai tentar me enrolar ali, talvez ele consiga, mas vai ter um pouquinho vai demorar um pouco. Até tráfego pago eu já me embrenhei em algum momento. Ok, justo. O clássico de todo mundo, né? Entrar naquele meta é um bicho de 7 cabeças, no final das contas. O do Google é pior ainda. É verdade. A gente falou um pouco aqui sobre a sua imersão. Como é que funcionam os seus lançamentos pagos? Desde a captação até a entrada ao vivo ali no Zoom. Como é que é esse processo para vocês? A gente tem... os interessados ali no investimento imobiliário que chegam via Instagram, são vídeos que eu faço falando sobre as reformas, sobre a venda dos imóveis, sobre análise de viabilidade. As pessoas se interessam, me seguem ali no Instagram. Ok. E a gente, os que interagem ali com os conteúdos, a gente aborda e fala, olha só, vai ter uma imersão e tal, no último sábado desse mês. Ela tem um valor simbólico aqui que é só para separar os curiosos, é R$39 e tal, vai falar sobre a venda de imóveis. Para as pessoas que estão planejando investir em imóvel, está seguindo alguém que investe em imóvel, está interessado e procurando, não é um valor considerável pagar R$39 numa imersão. Então fica um negócio meio no-brainer lá. Pô, R$39 para aprender a mexer com imóvel. E agora mesmo nessa imersão que eu acabei, todo mundo falando, cara, pelo valor que você cobra, de fato é um conhecimento incrível que você traz e a gente faz o tal do over-delivery mesmo. Desde 9 horas falando com a galera, é um over-delivery. Exatamente. Pelo valor que eles pagaram de 39, ele tá lindo. Então, a gente vai trocando uma ideiazinha com essa galera no decorrer do mês e tal, e vai aquecendo para esse dia da imersão. Quando chega na imersão, aula, e mostra imóvel, traz case, monta rede de captação ao vivo, mostra reforma, orçamento, disso, daquele outro. A pessoa, se quiser sair dali amanhã, procurar um imóvel para reformar e vender, ela consegue ali. Legal. Mas só que tem um sisteminha que tem que usar, tem um passo a passo, tem um checklist, a gente tem metodologia ali de reforma e de venda. Tudo isso ajuda muito a pessoa. E o principal, na minha opinião, é que, modéstia à parte, por fazer isso há 15, 16 anos, eu vejo todas as análises de viabilidade com cada um que está ali. Não há um imóvel ali no qual a pessoa invista que eu não tenha analisado os cenários todos de viabilidade para dar um ok para a pessoa ali junto com ela. Então, nessa validação final de tudo que ela fez, antes dela dar R$1 ali pelo imóvel, eu participar desse encontro ali junto com ela, acho que para quem vai investir no imóvel dá muita segurança, porque o imóvel não é igual uma moto, uma bicicleta. Deu problema, troca a correia, troca a pastilha de freio, É caro, cara. Quando você faz uma besteira ali no imóvel, é 15 mil que fica na mesa, 20 mil que fica na mesa, e é por isso que a pessoa prefere começar nesse meio com o acompanhamento de alguém que já percorreu todos aqueles passos para pegar na mãozinha dela ali e trazer para o resultado. Então, quando eu mostro que os alunos, os investidores, acabam tendo resultados fora de série, foi muito por entender aos poucos que quem quer investir num imóvel
vai ter um sucesso maior se tiver um acompanhamento mais individualizado. Disso não dá para abrir mão. E no final é um cuidado a mais ali que muda totalmente a experiência do cliente, né? E é o cuidado final, é dizer vai ou não vai nesse imóvel aqui, que é tudo que a pessoa quer escutar, eu vai, mas eu falo, não, a maioria eu falo, não vai, esse daqui por isso, aquele outro não tem liquidez, não tem viabilidade, tarará, até a pessoa trazer um viável e aí sim seguir com ele. E como vocês trabalham o pós-venda? Legal. O pós-venda a gente tem CS, que é o pessoal de suporte. Tem outra pessoa ali que eu vim formando com o passar do tempo para ser... O pessoal brinca que é o mini Ramiro ali, que sabe também muito de viabilidade, já está craque, já achou vários imóveis viáveis, inclusive ali para a gente mesmo fazer os investimentos próprios. E se reveza comigo nessas calls com os alunos, nos hot seats que a gente faz semanais. Tem especialista em reforma, que faz semana sim, semana não, os encontros só para olhar os vídeos da reforma, as plantas, dar as diretrizes. Especialistas em crédito imobiliário, que também mensalmente se reúnem ali com os nossos investidores para ver a melhor carta de financiamento, para ver a melhor solução para crédito. Então, com isso, a gente foi criando um corpo, porque a pessoa não se sente desamparada em nenhuma etapa ali do processo. É muito redondo, é muito amarrado no final das contas, né? Passo a passo bem definidinho para a pessoa não sair. Igual quando pega no boliche e bota aquela canaleta, você joga a bola do jeito que você quiser, vai derrubar algum pino. O negócio ali é... E você trabalha realmente essa sua base no final das contas, né? Você retém essa galera, de certa forma, que vai com você até o final. Exatamente. Que interessante. Sempre foi assim? A gente brinca que não existe ex-house flipper. A pessoa que faz o imóvel ali, vê que dá certo, acabou. Ela vai fazer aquilo pro Não tem como sair, não tem como ela escapar. Por que ela faria outra coisa, né? Se vê que dá dinheiro, que é prazeroso, né? Com o tempo ele vai pegando a manha do processo. Então, acaba sendo uma recorrência muito interessante dos que concluem ali o processo. Perfeito. E você sempre teve... É porque, olhando assim de fora, a gente teve alguns minutos ali de conversa. Eu tava falando também com as pessoas que estavam ali atrás, tocando esse lançamento junto com você. E parece... Eu tava até chocada. Eu falei várias vezes, parabéns, porque no final, você imaginar que você tá fazendo um lançamento pago mensalmente e colocando muita gente ali dentro, pessoas que... qualificadíssimas. Vocês têm um público muito qualificado no final das contas. Isso justifica, né? O preço, justifica tudo. Mas... sempre foi assim? Você sempre conseguiu manter essa constância? Você sempre conseguiu ter essa operação tão redonda que funciona de todos os lados? Não, eu fui aprendendo com o tempo que as pessoas queriam mais individualismo ali no atendimento. Quando a gente vendia um modelo de curso gravado, por exemplo, primeiro que eu não sabia se a pessoa investiu, se ela não investiu, não tinha sistema, não tinha acompanhamento, não tinha nada. A pessoa comprava ali o curso gravado. Sim. E eu não comprar um imóvel ali para reformar e vender. E aí ficava meio ali sem pai nem mãe na história, porque, cara, como é que... Aí não tinha acesso ali a nós, aos especialistas, nem nada. E era um modelo em que se eu vendesse 1, 10 ou 100 ou 1000 cursos gravados, para mim dava seria talvez muito mais prático ali no começo, eu ter ficado investindo só nisso daí. Curso gravado, de vez em quando botar uma turma lá com 300 pessoas. Será que eu teria os resultados que os alunos têm através de mim hoje? Provavelmente não. Então, com o tempo, a gente viu que investir em imóvel não é uma brincadeirinha ali. Às vezes, é a economia da pessoa de anos ali que ela está usando, uma herança que ela recebeu, às vezes, ali que ela vai usar para investir, ou está fazendo uma alavancagem igual eu fiz de financiamento. Meu primeiro imóvel ali, eu dei 20% de entrada e rezei um Pai Nosso lá para ver como é que eu ia pagar. Sim. E saquei tudo quanto era dinheiro ali para fazer a reforma e fui me virando, sabe? Então... tem que ter um respeito ali pela pessoa no sentido de dar um acompanhamento de qualidade para que ela tenha o resultado que ela espera. Não ficar solta ali dentro da mentoria, algo nesse sentido. Exatamente. Interessante. Hoje, o que você acredita que as pessoas que talvez estejam no digital ainda não tenham resultado, o que elas não estão fazendo? Olhando para a tua experiência, do que você já fez, que realmente te colocou no lugar onde você está e te deu esses resultados. O mais óbvio é a galera que fala sobre o que não entende, né? Ah, tá dando dinheiro aí falar sobre espiritualidade, a pessoa nunca... Sim, vai! E eu vejo muito isso no mercado de imóveis. A galera, não, agora eu vou ensinar você a fazer leilão de imóvel. Cara, você já leu um edital na tua vida? Quantos imóveis você já fez? Não, veja bem, eu tô começando. Como é que você vai ensinar, rapaz? E aí, daqui a pouco, você vê que o negócio é superficial. As pessoas não são bobas. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais só repetindo palavras bonitas, porque elas aprenderam que é interessante falar isso para se vender. Só que quando você vai conversar com a pessoa de fato, ela nem sabe o que significa aquilo. Ah, estratégia, mas quando você vai ver, tá, e o que é a tua estratégia? Ela não sabe te explicar. Não tem. E aí você vê que é um oceano com um palmo de profundidade. A pessoa não sabe do que tá falando, repetiu o que tá copiando de alguém ali. A gente tem inúmeros casos de pessoas que
compraram ali nosso conteúdo, começaram a replicar, não durou 2 meses Não ali. vai. Não vai pra frente, as pessoas não são bobas. Você sente o cheiro ali de que a pessoa não tá firme no que tá dizendo, não tem evidências, não tem casos, não calçou aquela sandália e percorreu aqueles passos sozinha ali. Ela tá copiando o que alguém disse e tá dizendo aquilo porque é um oba-oba ali, é um boom ali de que tá se falando daquele assunto e eu vou pegar aquela hype, mas não é longevo, assim, não dura. Cada vez mais pessoas estão percebendo, né? Que aquilo é uma inverdade no final das contas. E não se perpetua dentro do mercado. Não consegue criar algo sólido, de fato, a longo prazo, no final das contas, né? Exato. Eu tenho alunos, por exemplo, que depois de 1 ano ali de formação com a gente já replicam de maneira maestral e tá tudo certo, porque elas aprenderam, fizeram 1, 2, 3 movimentos ali de house flipping e já conseguem, de fato, prestar uma assessoria daquilo, uma consultoria e tudo mais. Porém, quando a pessoa não tem fundamento e vai ensinar alguma coisa que não sabe, aí fica muito fácil de desmascarar. Justo. Eu tô super feliz da gente estar tendo esse bate-papo, porque é sempre interessante entender o outro lado, né? Entender a visão ali do empreendedor, como ele construiu o negócio que ele tem hoje. Porque você tá há alguns bons tempos dentro desse mercado, tendo uma constante, evoluindo cada vez mais e se perpetuando no mercado digital. Que, de fato, é um mercado muito volátil, muita coisa muda. Você tem que estar sempre se atualizando. Quando você olha pro último semestre, dentro da tua empresa, o que você acredita que foi o maior acerto que vocês tiveram? Eu acredito que o maior acerto tenha sido investir nos alunos, em vez de investir no marketing. Porque esses alunos vão fazer o seu marketing daqui a pouco, se eles tiverem resultados. Indicação boca a boca. Esse é o melhor tipo de marketing, no final das contas. Às vezes não só boca a boca, às vezes elas vêm proativamente te dar um depoimento ali e convidar pessoas para um evento presencial que vai ser o seu primeiro, o seu segundo, sabe? Então, quando você tem pessoas ali satisfeitas... Muda tudo. Você zerou o jogo ali, acabou. O orgânico, ao ponto dessas pessoas serem seus fãs. Eles defendem realmente o Cunhas e Dentes, porque eles se sentem pertencentes dentro da operação ali no todo. Poxa, teve uma pessoa recentemente que eu tava... Falei pra ela, cara, se eu soubesse que você ia me contar isso daí, eu teria gravado essa reunião aqui no Zoom, porque ela começou a me falar que ela abandonou o trabalho, que ela nunca mais vai ver a cara do chefe, que ela tá feliz da vida, que botou a filha em não sei qual escola. Quando você transforma a vida, pra não ir longe. Eu tava aqui naquela churrascaria famosa aqui de Camboriú ontem, e 2 alunas mandaram uma foto juntas. Olha aqui, ó. A gente tem agora um negócio que chama match imobiliário, igual o Tinder. Então tem a pessoa com imóvel e a pessoa com dinheiro para investir. Um não tem dinheiro, o outro não tem imóvel. Pum. Ontem mesmo deu o match na primeira semana já de funcionamento do nosso sisteminha novo. E as 2 tiraram foto aqui, ó. Contrato assinado, estamos fazendo o nosso primeiro imóvel. Cara, isso vai mudar a vida das 2, provavelmente. Daqui a pouco eles vão fazer outros e outros. E tem aluno aí que já está, desde o começo com a gente, que já está no 17º imóvel. Já abandonou carreira ali consolidada, igual eu fiz, para fazer só aquilo. Isso é sensacional, com base numa metodologia que eu criei. Isso aí não tem preço nenhum. Não, agora eu fiquei curiosa. Joga o nome desse aplicativo para nós. É o nosso, é o tradeimobiliario.app. Qualquer pessoa pode baixar ou tem que, de fato, estar dentro da mentoria? Tem que estar dentro da mentoria, porque senão ela vai fazer com a metodologia dela, ela vai se enrolar. Não vai funcionar. Justíssimo. Exatamente. Mas aí usa o sistema para calcular a viabilidade, para controlar custo, para controlar a reforma, para controlar a venda. E lá dentro ainda dá um match ali, porque vê a viabilidade lá dentro. Junto útil com o agradável. Esqueci o nome do que eu queria falar. Junto útil com... Complete aí a frase. Junta a fome com a vontade de comer. Obrigada, porque não é útil e agradável, mas juntem aí. Inclusive, Ramiro, olhando pra trás, o Ramiro lá de 2022, hoje com a experiência que você tem de vida, o conhecimento que você tem, toda essa sua base, o que você diria pra aquele cara que tava ali pedindo uma demissão, tentando dar novos saltos? Eu acho que o principal ali é porque as pessoas... desistem muito rápido das coisas, né? É verdade. Eu, em momento algum, passou pela minha cabeça. Falei, cara, se eu tenho uma coisa aqui que dá certo, que funciona, eu tenho que dar um jeito que as pessoas descubram isso junto comigo. Sim. E aí você mira naquele objetivo e só para quando dá certo. Porque a única diferença do cara que teve sucesso do que não teve é que um deles desistiu. Você vai até dar certo. Aí não tem como, mas vai até dar certo. Eu percebo que essas pessoas que empreendem no geral, elas são muito obcecadas. Então, existe uma meta, elas não vão descansar até chegar naquela meta. Independente do que aconteça,
É muito louco isso. As pessoas eu sinto que são pessoas muito paranoicas em fazer dar certo. Não existe... Tem um grau de maluquice mesmo. É real, porque a vida do empreendedor, que nem eu tô aqui falando dessa questão do mercado ser volátil, é uma constante no final das contas. Então você precisa ter muito estômago pra tomar decisões difíceis, pra passar, às vezes, por momentos muito delicados, onde talvez você não tenha mais energia, mas você vai continuar, porque você é obcecado, você é paranoico com o que você tá querendo, com o teu projeto, em fazer as coisas acontecerem no final das contas, né? E isso é legal porque o Brasil é bom e ruim para isso. A gente tem que remar contra a maré o tempo todo. É uma carga tributária terrível, uma burocracia. Vai abrir uma empresa para você ver que terrível que é. Tem país aí que você abre uma empresa em meia hora já tá com tudo quanto é alvará ali. Aqui são 2 meses de morosidades e burocracias e junta comercial, não sei das quantas. Aí quando você começa a ter uma receita, carga tributária, muda de faixa no simples, mais porrada. Então, a gente tem uma prova tão hardcore para passar, que os poucos que chegam ali na linha final, depois parece que chegaram ao paraíso e nadam de braçada. Por quê? Porque, cara, você já se provou tanto ali para passar pelos 2 primeiros anos de empresa, o percentual é alto das empresas que morrem ali nos primeiros 2 anos. Sim. Mas os que chegam na linha de chegada, daqui a pouco passaram por um processo tão difícil que daqui a pouco evoluíram e zeraram o jogo de uma forma que vão ter muito mais êxito ali, vira exponencial o negócio. Entendi, exatamente. Tem que ter muito estômago no final das contas, de fato. Tem que ter muita coragem. Mas olha só, Ramiro, depois dessa imersão ao vivo, desde 9 horas aqui, agora você tá gravando esse podcast, eu acredito que tá mais que aquecido e pronto pra esse momento que a gente vem agora, pro nosso bate-bola jogo rápido. É um momento um pouco mais dinâmico aqui do nosso episódio. A gente vai jogar bola mesmo aqui? Quase. Pode ser na cabeça. Ó, vou te explicar como é que funciona. Vou jogar perguntinhas pra você, papum, numa velocidade, pra você me responder com uma frase ou até mesmo uma palavra. Cobrado? Isso, tipo Marília Gabriela? Marília Gabriela. Vamos lá. Ó, 2 habilidades que o empreendedor precisa desenvolver. Legal. Resiliência é uma habilidade, principalmente no Brasil, extremamente necessária, porque a sua capacidade de voltar para o estado original sem se distorcer ali, você está o tempo todo se contorcendo, literalmente. Uhum. Resiliência é muito bom. E aquela história de você ser focado, tá? É isso. Se você vai fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem raros casos aí. Todo mundo acha que é o Leonardo da Vinci, ele que pinta bem, faz escultura, modela avião e ensina línguas. Não é assim, não é todo mundo que tem essa múltipla habilidade. Escolhe ali aquilo no que você é bom e foca naquilo que você vai ter êxito. Então, perfeito. Resiliência e foco. Boa. Para quem tem expertise técnica e tá travado para começar no digital, o que você diria para essa pessoa em uma frase? Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que seja rápido, mas você vai ser reconhecido pela sua habilidade em algum momento. Boa. O que a sua operação tem que faz dela única? O que a minha operação tem que faz dela única? No nosso caso, é uma metodologia de busca de imóveis de oportunidade que é imbatível, assim. Funciona, que é uma beleza, e isso deixa todo mundo na frente do mercado. Perfeito. Para empreender é preciso... Complete a frase. Aprender a apanhar. É um jogo de levantar depois de apanhar. Perfeito. Todo lançamento precisa ter... Complete. Precisa ter brilho nos olhos. Execução ou perfeição? Execução, sem dúvida. Perfeição, para mim, é a desculpa do protelador ali. Justo. E pra finalizar, vou finalizar em tom de Marília Gabriela. Você tem 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa. Quem você escolhe? Ramiro! 10 minutos pra 10 conversar minutos, com você vai qualquer perguntar pessoa. o que você quiser pra essa pessoa. Ela vai te responder na lata. Se tivesse oportunidade de escolher um gringo, eu iria no Ryan Serhant, que é o camarada lá dos imóveis de luxo lá de Manhattan. Esse camarada é uma figura ímpar ali. Se fosse no Brasil, hoje eu tenho prestado muita atenção no Flávio Augusto. Ele é um cara que, para empreendedores, ele é fora de série. É bizarro mesmo. E olha só, você passou, tá vendo? O cara é bom. Quando o cara é bom, Passou passa o quê? Tinha rápido. Passou essa provinha aí, ó. Bate-bola, jogo rápido. Você dominou esse bate-bola. Jogou no peito e jogou pro gol. Mas olha, não terminamos, Ramiro, porque agora é o nosso momento um pouco mais de trazer mimos aqui pros nossos convidados. Olha Vem só. aí agora, mimos que o Wi-Fi pra Tá você. brincando. Olha lá, mais, né? Ó, Mais. agora você tem aí sua própria canequinha que o Wi-Fi. Gente, tá... que isso? É minha cara na A caneca. sua cara na caneca, você faz parte do nosso clã. Caramba, gente. Podia ter botado a cara da minha esposa, que é mais bonita. Que ótimo, adorei. E tem coisa sem açúcar aqui, eu não consigo. Olha lá. Eu completei
21 anos sem açúcar. 21 anos sem açúcar? Eu tentei no máximo por um mês e falhei. Parabéns mesmo! Obrigado, adorei, gente. Pra qual câmera mostra aqui meus presentinhos? Adorei. Que legal, Ramiro. Olha aí, tem o Ramiro na canequinha, gente. Esse presente é pra agradecer a tua vinda aqui no nosso podcast, por você ter de fato compartilhado um pouco sobre a tua jornada, sobre os atropeços, os aprendizados e também ensinado pra galera um pouco sobre house flipping, que eu tenho certeza que uma galera ficou muito interessada sobre isso e vai querer também lá nas suas redes sociais te acompanhar um pouco mais, quem sabe entrar dentro dessa mentoria, participar de uma imersão, olha só. Então já deixa aí pro pessoal as suas redes sociais. É aqui que o pessoal tá? Ali. Ali. Gente, dê um pulo ali, se você gosta minimamente de imóveis, dê um pulo ali no @trade.imobiliário. A gente manhã, tarde e noite ali tá falando sobre a compra, sobre a reforma, sobre a venda, sobre o seu crédito. Então, ali tem todo o material. E também no YouTube, a gente começou agora o YouTube. A gente tem também o Trade Imobiliário no YouTube. Por enquanto, são as duas redes sociais que a gente opera. E o pessoal que der um pulo lá no nosso Instagram e mandar pra gente KiwiCast, vai ganhar um e-book. Não é aquele e-book lá de trás, não. Agora é um e-book maneiro. Agora é um e-book maneiro. Atualizado. Atualizadíssimo com as nossas tendências de flipping aí. Então, manda KiwiCast lá na minha DM, no @trade.imobiliário, que eu vou te mandar o e-book. É isso aí. Valeu demais, Ramiro, por esse bate-papo. Foi ótimo, Bruno. Inclusive, que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aqui aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Ramiro Delgado. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá. Sim, eu, você, temos um compromisso. E temos mesmo, viu? E ele acontece aonde? Se vocês são realmente KiwiLovers, coloquem aqui. Te vejo lá. Tchau, tchau.